Olá pessoal, eu me chamo André Pinho, sou professor de Química e hoje venho aqui trazer uma aula muito importante que é sobre lei de Hess, né? Isso é uma matéria que volta e meia cai no vestibular e pega os alunos aí desprevenidos, né? E não é uma matéria tão simples da gente estudar pegando o livro sozinho, ir lá e simplesmente, vou lá e vou compreender tudo. É muito louvável as pessoas que conseguem fazer isso, mas a gente sabe que não é a maioria, né? E se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer ou aprofundar mais o seu conhecimento ou você quer aprender esse conteúdo do zero. E você chegou no canal certo, você vai ver o vídeo certo hoje, ok? Vamos seguir em frente, vamos fazer aqui um breve histórico sobre quem é Hess. Vamos seguir. Bom, quem foi Hess? Hess ele foi um suíço, mas que viveu a sua vida na Rússia, ok? Foi um grande químico, formulou um dos seus, pode-se dizer, né, que o seu principal trabalho foi o princípio, né, da termodinâmica, ou seja, a lei de Hess, a sua publicação, a publicação da lei de Hess. Foi também autor de um livro que durante décadas foi utilizado na Rússia como base, né, para o ensino de química. Fez uma faculdade de medicina, foi médico, ou seja, né, foi um grande cientista no seu aspecto geral. Grande químico, foi escritor, né, foi médico, formulou, né, essas teorias aí da termodinâmica, nessa publicação da lei de Hess. Mas a ideia aqui não é a gente ficar falando muito sobre Hess, né, só para a gente poder pegar um contexto e ir direto lá para o conteúdo. Vamos seguir em frente então. Para a gente poder compreender melhor a lei de Hess e o que ele diz, né, vamos fazer uma leitura aqui minuciosa, ok? Vamos lá. O que a lei de Hess vai dizer? Vai falar o seguinte, ora, a variação de entalpia de uma reação, então a ideia da lei de Hess aqui é descobrir a variação de entalpia de uma reação. Qual vai ser a variação de entalpia dessa reação? Será igual à soma das variações de entalpia. Olha só, vai ser igual à soma das variações de entalpia das etapas. Então, olha só, ele está dizendo até aqui que tem como calcular a variação de entalpia de uma reação a partir da soma das entalpias de etapas, ok? Em que essa reação pode ser desmembrada, ou seja, eu tenho uma reação química, eu posso desmembrar essa reação em etapas, e se eu tiver a variação de entalpia destas etapas, é possível de calcular a variação de entalpia da reação principal, né? Vamos botar principal assim, sem ser ela desmembrada. Mesmo que esse desmembramento seja teórico, ou seja, ainda que seja só no caderno, é possível calcular a variação de entalpia. Não é necessário por um laboratório, desde que você tenha a variação de entalpia das etapas, ok? Que compõem, que formam a reação principal. Então vamos para o exemplo. Se eu tenho uma reação que vai de A para D diretamente, e eu tenho, né, que calcular o ΔH dessa reação, mas eu não consigo, ela é muito complicada, é uma reação extremamente complexa de ser feita. É difícil calcular a variação de ΔH daqui, mas eu sei que ela pode ser desmembrada numa reação de A para B, que eu vou chamar de ΔH1, que também pode ser desmembrada de B para C e de C para D, cada uma com os seus ΔHs. Eu vou saber esse ΔH aqui, que eu vou chamar de ΔH total, simplesmente somando os ΔHs das etapas que eu desmembrei, ou seja, dessas partes aqui que foram desmembradas da principal. E podemos representar isso num diagrama. Olha só, se eu tenho uma reação, nesse caso aqui ela é endotérmica, porque vai de baixo para cima, tenho aqui os reagentes indo para o produto. Suponhamos que essa variação de entalpia seja muito complicada de ser calculada, mas eu tenho o ΔH1, ΔH2 e ΔH3, olha aqui, ó, é a soma das etapas, vai dar exatamente o ΔH total que eu quero. Então essa é a representação num diagrama de energia, tá? De entalpia aqui.
Vamos agora para a resolução de 2 exercícios, um mais fácil e depois um bem chatinho, mas que eu vou deixar tudo mastigadinho para você e você vai gostar de ver isso daqui. Vamos lá então. Existe uma reação clássica que ela cai bastante, né, nos livros didáticos para a lei de Hess, para explicar, né, com bastante clareza por que do uso da lei de Hess, que é o cálculo da variação de entalpia quando você quer formar monóxido de carbono a partir da reação de combustão de carbono, grafite e oxigênio, ou seja, essa reação. Só que para calcular a variação de entalpia dessa reação, ela é extremamente complicada. Por que ela é complicada? Porque essa reação não é espontânea quanto uma das etapas dela. Que etapa é essa? A reação de combustão do carbono grafite com oxigênio formando direto CO2, entendeu? Então essa reação ela é extremamente espontânea e atrapalha, porque ela vai direto para CO2 e você não consegue calcular a variação de entalpia da formação do monóxido de carbono. Então, essa reação ela pode ser desmembrada. Bom, vamos lá. Temos essa reação aqui, ó, que eu acabei de falar, que é a reação de combustão direto formando CO2. E é facílimo de calcular o ΔH dela e vale menos 395,5 kJ, ou seja, uma reação exotérmica. E temos também essa reação aqui, ó, que é quando você já tem um monóxido. É diferente dessa. Aqui você está querendo formar o monóxido de carbono. Aqui você já tem o monóxido de carbono. E aí você reage com oxigênio, uma reação de combustão, e forma o CO2. Também muito simples. Você tem um ΔH dela. Mas beleza, você tem dessas duas, mas o que você quer dessa? O que você pode fazer? Bom, como o Hess disse, se você tem etapas, né? Ou seja, eu tenho desmembramentos, basta você somar essas etapas que você consegue descobrir a variação de entalpia. Só que não é tão simples assim, vou somar assim mesmo, vou pegar aqui ΔH1, ΔH2 e vou somar. Não é assim. Muitas das vezes você tem que manipular elas, você tem que inverter de lado, você tem que multiplicar, dividir uma das etapas, né? Ou todas elas, dependendo de cada caso. Não a equação problema, que eu vou chamar de equação problema aqui, tá? Vai mexer nas equações soluções, que também não existe em livro nenhum esse termo. Isso daí sou eu que estou criando esse termo para essas daqui, equações de solução. Então vamos somar? Vamos começar? Primeira coisa, vocês vão colocar um tracinho aqui embaixo, igual de soma. Depois, o que vocês vão ter que fazer? Pegar essa equação problema e colocá-la como resultado. Coloque sempre assim, como resultado. Olha lá. Vai como resultado. Fechou? Agora, o que vocês vão ter que fazer? Analisar esses participantes aqui, ó, observem, carbono, grafite, oxigênio e monóxido de carbono. E vou analisar eles nas equações solução. E vou analisar o seguinte, quanto à posição deles em relação à seta. Observe aqui, o carbono grafite se encontra do lado esquerdo da seta. Vou procurar aqui onde se encontra o carbono grafite. Está vendo? Lado esquerdo. Está correto. Não vou mexer nessa equação quanto à posição do carbono grafite. Aqui, ó, porque está do lado esquerdo. E aqui também está do lado esquerdo. Vou olhar o monóxido de carbono. Está do lado direito da seta, não é? Não posso mexer aqui, porque aqui é onde eu quero chegar. Como é que eu vou alterar o que eu quero chegar? Mas eu venho para cá, ó. Observe que o monóxido está do lado esquerdo. Então, o que eu faço? Inverto toda essa equação. Eu vou inverter ela. E depois que eu inverter ela, esse sinal tem que ser trocado, porque eu inverti. Eu estou saindo de uma reação exotérmica, ao inverter ela passa a ser endotérmica, ok? Então, vamos inverter? Invertemos ela. Olha aí. O que aconteceu agora? O sinal ficou positivo, o monóxido veio para o lado direito do jeito que eu queria, que eu desejava, né? E o que aconteceu com isso? O dióxido de carbono foi para o lado esquerdo, o oxigênio para o lado direito. Agora eu simplesmente vou somar elas, como se fosse uma equação mesmo matemática, onde tivesse x, y, tá? Vamos somar elas, vamos lá. O que vai acontecer quando eu somar? Um carbono grafite, tá aqui um carbono grafite. Observe, 1 mol de CO2 do lado esquerdo da seta, tá?
está cortando com 1 mol do lado direito da seta dessa. Olha aí, ó. Cortou aqui, tá? Qual é o próximo que apareceu aqui, né? Mas já descobriram, né? Já dei uma colinha no que vai acontecer. 1 mol de oxigênio, tá vendo? 1 do lado esquerdo da seta. Vai subtrair com 0,5 do lado direito da seta. Ou seja, 1 menos 0,5 vai me restar 0,5. É aqui que vai acontecer. Agora, o que a gente vai fazer? Como está aqui. Agora sim que, ao fazer isso aqui, ó, perceba que sobrou, né? 1 mol de grafite, meio mol de oxigênio, setinha, 1 mol de monóxido, exatamente do jeito que nós queríamos. Então, basta eu somar esses valores. Aqui, ó, ΔH total é a soma do ΔH1 mais o ΔH2, claro, depois dele ter sido alterado, né? Então, olha aqui, ó. Esses valores vai dar menos 110,5 kJ. Perceba que aqui eu não tive que multiplicar nada, apenas tive que inverter a reação, né? Mas existem equações que você tem, além de inverter, você tem que multiplicar ou até mesmo dividir uma dessas etapas aqui, que é o próximo exercício que eu vou botar agora aqui para vocês. Vamos lá, então? Claro, antes, né, de eu passar esse exercício, com esses valores aqui, nós também podemos construir um diagrama de energia, tá? Como eu havia mostrado anteriormente, além de você somar, você pode também construir um diagrama de energia. Então vamos lá, como é que é esse diagrama de energia? Nós tínhamos a combustão, olha aqui, ó, direta do carbono, grafite, a CO2, que valia o quê? Menos 393,5, é o maior valor exotérmico. Tínhamos, né, antes de inverter, aqui ela já está invertida, que a setinha está para cima, mas antes de inverter, nós tínhamos a reação do monóxido queimando com oxigênio. Não leva em consideração aqui que o meio de oxigênio ele tinha que estar um pouquinho mais para frente, depois eu conserto isso, né, jogo para cá. Mas aqui é meio mol de oxigênio, virando CO2, mas lembre que a gente teve que inverter, nós giramos ela, então a setinha apontou para cima e o sinal passou a ser positivo, porque inverteu. E faltava quem? Faltava exatamente carbono, grafite mais oxigênio, virando o monóxido, né, de carbono que está aqui. Lembrando, né, que isso aqui vai cortar meio aqui e vai dar exatamente a reação que a gente queria. Como é que vai funcionar essa parte aqui, ó? Olha aqui, ó. Essa seta menos 393, menos essa, aqui, ó, estou em sinais contrários, tá vendo? Sentidos também. Vai sobrar exatamente essa parcela aqui, que é menos 110,5. Então, tem como também desenhar, né, construir um diagrama aqui, um diagrama de energias, né? Vamos colocar assim, no caso, essa energia entalpia aqui para a lei de Higgs. Agora sim, vamos para o exercício lá um pouquinho mais complicado. Mas que se você tiver bastante atenção, você vai aprender, porque eu preparei uma animação bacana aqui para você. Vamos lá, suponhamos que o exercício coloque assim. Na verdade, sempre farão assim, tá? Eles vão sempre colocar uma equação desejando que você ache o ΔH da reação. Então, que nós chamaremos essa equação de equação problema. Que não está no livro didático assim, eu que estou colocando para facilitar a aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. Temos uma reação, e aí ele vai dizer o seguinte, qual é o valor do ΔH dessa reação? Bom, para isso, para ser possível, nós precisamos das etapas. Quais são as etapas? Opa, tá aí. Todo problema de lei de Hess tem que fornecer uma equação problema e tem que fornecer um conjunto de reações que nós chamamos aqui de solução, tá? Que só eu falo isso. Tem equações solução aqui. Beleza, equação problema está aqui, as equações solução estão aqui, né? Estão aqui. O que a gente vai fazer então? Vamos pegar a equação problema e vamos colocar como resultado de uma soma. Então vamos colocar uma barra, beleza, tá aqui como soma, e vamos jogar isso aqui para baixo como fosse a resposta da soma que nós iremos fazer. Lembra que a lei de Hess tem que somar as etapas? Foi lá, ó. Beleza, já coloco ela como uma soma, como resultado de uma soma.
Então as equações que estão aqui agora, eu tenho que fazer a análise dela. Não posso falar, beleza, já coloquei, agora eu pego e somo tudo. Não é assim que funciona. Eu tenho que fazer igualzinho no caso anterior. Primeiro fazer uma análise quanto aos lados, né? Vamos lá, ó. Temos aqui o eteno. Ele se encontra do lado esquerdo da seta, tá vendo? Lado esquerdo. Vou procurar onde que ele está aqui, o eteno, meu Deus do céu. Onde que está o eteno? O eteno está aqui, achei. E ele está do lado direito da seta. O que eu tenho que fazer com isso, então? Pego só ele e jogo para cá? Não é. Eu tenho que inverter toda a equação. Inverter tudo. Esse cara vai passar para o lado direito, esse vai passar para o lado direito, ele que eu quero vai passar para o lado esquerdo e o ΔH vai mudar o sinal. Olha lá. E invertemos a equação. Passou para o lado esquerdo, o restante para o direito e o sinalzinho que era mais agora tornou-se menos. Beleza, resolvi quanto à posição do eteno. Vou para o próximo, né? Vamos ver aqui quanto ao lado do fluo. O fluo está do lado esquerdo. Aqui o fluo se encontra do lado esquerdo da seta também e esse também se encontra do lado esquerdo da seta. Tudo certo. Vamos para o tetrafluoreto de carbono. Ele se encontra do lado direito da seta. E aqui, também se encontra do lado direito da seta, olha aqui, ó. Né? Ele se encontra do lado direito da seta dele, tá, pessoal? E esse aqui se encontra do lado direito da setinha dele, da reação dele. Isso que a gente está analisando. Então, ele se encontra do lado direito da setinha dele. Perfeito, está tudo certo. Vamos para o fluoreto de hidrogênio, ácido fluorídrico. Ele se encontra do lado direito da seta da reação dele. E aqui, onde que está o ácido fluorídrico? Está aqui, ó. E ele também se encontra do lado direito da setinha dele. Então, só tivemos que inverter quanto à posição, tivemos que inverter apenas essa daqui. Ótimo. Quanto às posições, está tudo beleza. Quanto às quantidades? Bom, as quantidades nós temos que analisar esse número que está aqui na frente, são os índices estequiométricos. Quando não aparece, sabemos que é 1. Número 1 aqui, ó, 1 mol de eteno. Aqui 1 mol de eteno, ótimo. Quanto ao eteno, a posição e a quantidade está ok. Agora eu vou para o fluo. Aqui já não é igual a esse caso. São 6 mols do gás fluo. E aqui eu tenho 2 mols do gás fluo mais 1 mol, dão quanto? 3 mols de gás fluo. Sinal de que essa equação terá que ser multiplicada, né? Ou essa daqui, ou as duas. Pode ser que as duas tenham que ser multiplicadas. Nós veremos isso mais à frente. Vamos para o próximo. Tetafluoreto de carbono. São 2 mols de tetafluoreto de carbono. Olha só. O tetafluoreto de carbono só tem 1 mol aqui. Então, o que eu tenho que fazer para ter 2? Ah, professor, venho aqui e coloco um 2 na frente. Não é assim que funciona. Eu tenho que multiplicar toda a equação por 2. Olha aqui, ó. Multiplico toda a equaçãozinha por 2 e tá aí. Agora, vou para o ácido fluorídrico. Vejamos só, temos aqui 4 mols de ácido fluorídrico, tá? E aqui tem apenas 2. Então, sinal de que tem que ser multiplicada por 2 também. Tá aí, ó, foi multiplicada por 2. Por quê? 2 vezes 2, 4, para poder dar esse valor aqui. Ok? Beleza. Então, quanto ao ácido fluorídrico e quanto ao tetafluoreto de carbono, tá tudo certo aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Ô, professor, mas e o fluo que você havia diagnosticado que não estava na quantidade correta? Vamos analisar agora? Lembra que esse 2 tem que multiplicar tudo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 desse mais 4 desse, claro, né? Resultado da multiplicação que eu acabei de fazer, dá exatamente quanto? 6 mols de fluo. Acabamos de ver tudo, a posição e as quantidades aqui, ó. Viu que a gente teve que multiplicar elas? Às vezes pode ser que tenha que dividir, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso. E aí tem que dividir também o ΔH. Agora vamos fazer o quê? Fazer a prova real, né? Só para ver se tudo que fizemos está tudo certo. Como? Cortando, vendo se vai sumir esses caras que não estão aqui. Quem são eles? Aqui, ó. Carbono, grafite não está aqui. Sinal de que quando eu fizer a soma, tem que sumir daqui. Hidrogênio também, aqui, ó. Gás hidrogênio também não está aqui. Sinal de que quando eu somar tudo, também vai ter que sumir dali. Vamos ver se vai sumir? Vai ser a prova real, ó. Vamos começar.
Lembra que foi multiplicado? Ó, 2 vezes 1, 2. E ele se encontra do lado esquerdo da seta. Ó. Esse aqui já tinha 2, aqui, ó, do lado direito. Então, 2 mols do lado esquerdo menos os 2 mols do lado direito, 0. Ó. Não tem hidrogênio aqui. Sumiu tudo. Olha o carbono que vai acontecer. 2 vezes 1, 2, do lado esquerdo da seta dele. E aqui tem 2 mols de carbono grafite do lado direito. Cortou, ó. 2 do lado esquerdo com 2 do lado direito se anulam, né? Matematicamente é isso. E acabou, ó. Não tem mais nada. Ó. Perceba que tudo que sobra aqui são exatamente os participantes daqui. E agora, professor, como é que a gente calcula o ΔH da reação? Simplesmente somando. ΔH total vai ser 2 vezes o ΔH1. Lembra que a gente teve que multiplicar aqui, ó? Mais o quê? 2 vezes o ΔH2, porque multiplicamos, mais o ΔH3 aqui, ó. Lembrando, ΔH3, professor, é mais. Não é porque nós invertemos. Nunca se esqueça disso, é ele já invertido. Como que vai ficar essa continha? Vai ficar 2 vezes menos 546, mais 2 vezes menos 680, mais, abre um parênteses, menos 52. Fazendo essas continhas aqui, ó, como é que foi fácil, foi rápido, né? Vai dar 1092 menos 1360, menos 52. Fazendo a soma e repetindo o sinal, nunca se esqueça disso, né? Vai dar o que? Menos 2.504 kJ, ok? Professor, tu fez muito rápido, né? Claro, né, pessoal? Porque eu tenho que fazer de uma maneira que seja mais acelerada, mas você, né, tem que ir, ó, lá no caderno fazer com calma, porque errou um númerozinho aqui, já era, erra a questão, e a gente sabe que cada etapa dessa é crucial, tá? Muitas das vezes lá na questão, se você fizer uma questão de segunda fase de um vestibular, eles nem pedem essa etapa, quer que você calcule o ΔH de uma vez. Então aqui é mais importante muitas das vezes do que aqui, dependendo da questão. Então como que vai ser? O ΔH total vai ser menos 2.504 kJ por mol, porque aqui tem umzinho na frente, por isso que está por mol. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês com certa facilidade, né? Não é um conteúdo muito simples, mas eu fiz preparei uma aula boa. Inclusive, vou utilizar essa aula no PowerPoint aí na minha aula presencial, porque eu acho que ficou bacana, principalmente a animação, me deu um trabalho danado, mas a animação ficou muito boa, acho que ficou didaticamente ideal para a complexidade do conteúdo. Mas espero que eu tenha ajudado vocês, bons estudos. Se puder, vai lá, dá uma assistida nas minhas outras aulas, né? Nós temos a introdução à termoquímica, temos também a parte lá já de ΔH, é só ir lá e pegar o vídeo. E estamos aí seguindo aí agora para a lei de Hess e temos outros vídeos. Então, ficou com dúvida, vai lá dar uma olhadinha em outros vídeos meus, tá? Um grande abraço a todos, bons estudos para vocês aí, pessoal.